Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera aí da terceira série. Então, dando continuação aos nossos estudos, hoje nós vamos ver o conceito de corrente elétrica, a aplicação. Então, um beijo para vocês, bons estudos, boa sorte. Pessoal, então vamos lá falar de corrente elétrica. Para falar de corrente elétrica, vamos lembrar o que é um condutor? Então, em um condutor, nós temos elétrons livres. Os elétrons livres realizam um movimento desordenado, isto é, se movimentam em todos os sentidos e direções. Mas se houver um campo elétrico, nesse condutor, a maioria dos elétrons livres desenvolverá um movimento praticamente em apenas o sentido contrário do vetor campo elétrico. Então, nessas condições, nós dizemos que nós temos uma corrente elétrica. Então, definindo corrente elétrica para vocês da maneira mais simples. Corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga. Olha só. Aqui tem uma ilustração. Então, quando eu tenho um condutor, eu tenho cargas livres aqui, né? Só porque elas estão em um fluxo desordenado. Então, meu campo elétrico vai ser nulo. Agora, se eu aplico uma diferença de potencial, colocando, por exemplo, uma bateria, então eu vou ter um campo elétrico diferente de zero. E isso vai fazer com que eu tenha um fluxo ordenado de cargas, eu tenho uma corrente elétrica. Matematicamente falando, então, o que seria a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, é igual à variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. A unidade de medida de corrente elétrica é ampere. Então, o sentido da corrente elétrica. Mas então, em que sentido que essa corrente ela vai fluir? Essas cargas irão fluir. Então, vocês podem encontrar tanto expressões como o sentido da corrente é convencional ou o sentido real da corrente. Então, o que seria isso? O sentido convencional é o sentido no qual se moveriam os portadores de cargas positivas, mesmo que os verdadeiros portadores de cargas sejam os negativos, porque nós sabemos que quem se move são os elétrons, ok? Então, o movimento de uma carga elétrica negativa, menos que em determinado sentido do campo elétrico, é correspondente ao movimento apenas imaginário de uma carga elétrica, mais que no sentido oposto. Pessoal, como foi dito anteriormente, a unidade de medida de corrente elétrica é amperes. Então, só que no nosso curso nós vamos utilizar com frequência submúltiplos, que são o miliampere, microampere e nanoampere. Então, quando tiver em miliampere, para me transformar para ampere, eu preciso multiplicar por 10 a menos 3. Microampere, 10 a menos 6. Nanoampere, 10 a menos 9. Nós temos dois tipos de corrente. A corrente ela pode ser contínua. O que é uma corrente contínua? Aquela cujo sentido se mantém constante. Exemplo de corrente contínua, nós temos as pilhas, as baterias. E o que é a corrente alternada? É aquela cujo sentido varia alternando. Exemplo, a corrente elétrica usada nas nossas redes. Pessoal, então vamos fazer um exemplo. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua de 8 amperes. Determine o número de elétrons que atravessam uma secção transversal do condutor em 5 segundos. É dado a carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, ele quer saber o número de elétrons. Para me calcular o número de elétrons, eu primeiro preciso saber a carga elétrica. Então, o enunciado ele me deu a corrente e ele me deu o tempo. Então, através disso, substituindo nessa equação aqui, eu consigo encontrar a variação da carga. Olha só,
Esse 5 aqui, ele está dividindo. Quando ele passa para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Ou seja, a minha carga vai ser de 40 coulomb. Aí vocês lembram dessa expressãozinha aqui que nós vimos na aula de carga elétrica? Então, a carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, nós substituindo essa carga que nós encontramos e a carga elementar, que é a carga que eu encontrei, foi de 40, a carga elementar não é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19? Então, substituindo esses valores, nós temos que esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, N vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Ok? Vamos para o segundo exemplo? Em cada minuto, a secção transversal de um condutor metálico é atravessado por uma quantidade de carga elétrica de 12 coulomb. Qual a corrente elétrica que percorre o condutor? Eu tenho que lembrar que ele me deu o tempo, sim, ele falou a cada minuto, ou seja, em 1 minuto. 1 minuto equivale a 60 segundos. Utilizando a expressão da intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica é igual à variação de carga dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo os valores, realizando a divisão, nós temos então que a minha corrente vai ser de 0,2 amperes. Pessoal, a corrente elétrica, ela apresenta alguns efeitos, né? Então, efeitos da corrente elétrica. O primeiro efeito que nós vamos tratar aqui é o efeito térmico ou o efeito Joule. O que seria esse efeito? Qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Esse efeito é a base do funcionamento dos aquecedores elétricos, dos chuveiros, secadores de cabelo, lâmpadas, entre outros. Então, o que acontece? A passagem de carga ocorre em um fio condutor, que tem elétrons livres, certo? Só porque esses elétrons, eles sofrem colisão, eles têm dificuldade em passar. Então, nessa dificuldade em passar, eles aquecem, a energia é dissipada na forma de calor. Então, esse é o conhecido efeito Joule. Em todas as situações, nós vamos ver mais para frente, ocorre o efeito Joule. Quando você liga seu computador, ele aquece, não aquece? Em função de quê? Efeito Joule. Quando você acende uma lâmpada, por mais que a função seja a luminosidade, há um aquecimento. Em função de quê? Efeito Joule. Ok? Às vezes esse efeito é desejado, como eu citei, né? No chuveiro, no ferro elétrico, no forno elétrico. Às vezes é apenas uma dissipação de energia. Efeito luminoso. Então, ele também tem o efeito luminoso, né? Em determinadas condições, a passagem de corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ela emita luz. Lâmpadas fluorescentes e os anúncios luminosos são aplicações desse efeito. Nelas, há transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. Então, o efeito magnético. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria na região próxima a ele um campo magnético. Esse é um dos efeitos mais importantes, constituindo a base do funcionamento dos motores, transformadores, entre outros. Então, toda corrente elétrica, ela gera um campo magnético, ok? Efeito químico. Então, o que seria esse efeito químico? Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica. Esse efeito é utilizado, por exemplo, nos revestimentos de metais, cromagem, niquelação, entre outros. Também aqui nós temos, né, o exemplo do efeito químico são as pilhas.
Pessoal, vamos falar agora da resistência e resistividade. Então, nós temos dois tipos de fios elétricos, os fios ideais e os fios reais. Nos fios ideais, as cargas elas percorrem, elas fluem de maneira ideal, sem nenhum obstáculo. Então, elas não sofrem colisão. Então, é tudo perfeito. Não vai ter dissipação, não vai gerar calor, mas nós temos os fios reais. Os fios reais, as cargas elas sofrem colisões constantes. E como eu disse, lembra do efeito Joule? Olha o efeito Joule aqui. Isso vai gerar calor. Então, para caracterizar a oposição que um condutor oferece à passagem de corrente elétrica, quando submetido a uma diferença de potencial, define-se a grandeza denominada resistência elétrica do condutor da seguinte forma: a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. A diferença de potencial, aqui ela está representada pela letra V, mas também é comum ela aparecer como a letra U, ok? Então, a unidade de medida de resistência elétrica no Sistema Internacional de Unidades de Medida derivada da divisão de volts, que é a unidade de medida de diferença de potencial elétrico, e ampere, que é a unidade de medida de corrente. Essa unidade recebe o nome de ohm, que é indicado pela letra grega maiúscula ômega. Obrigada pela atenção, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos!